Feliz sábado mais uma vez. Feliz sábado. Deus abençoe todos nós. Hoje pela manhã nós tivemos um pequeno problema. Nosso diretor, Marinilson, ele teve uma elevação de pressão e um sangramento nasal. E por esse motivo ele não pôde estar aqui conosco, mas que nós possamos ficar em oração com ele, por Amém. ele. Amém. Ele queria fazer o cerimonial e ele pediu para que eu fizesse. E hoje eu estou aqui com vocês para louvar o nome de Deus nesse Dia Mundial dos Desbravadores, que seja um dia de alegria, um dia de louvor a Deus e um dia para todos nós desbravadores, que esses desbravadores nesse dia possam sentir mais e mais a presença de Deus nas suas vidas. Amém. Amigos, eu trouxe uma mensagem hoje, uma mensagem muito especial para todos nós. Mas antes de lermos a Bíblia, eu queria fazer uma oração com vocês. Oremos. Oremos. Querido Deus, nosso Pai de amor e de misericórdias, louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Porque o Senhor acompanha todos esses desbravadores. Porque o Senhor acompanha a Tua igreja, porque o Senhor protege a Tua igreja, porque o Senhor acolhe todos nós na Tua casa, Pai. Obrigado, nós, Senhor, com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas falhas, mas mesmo assim o Senhor nos abraça e nos chama de filhos. Sim, e nós queremos Te louvar e Te engrandecer por isso, Pai. Porque nós não merecemos o que nós temos. E nós temos mediante a Tua palavra, porque o Senhor nos dá. E nesse momento, Pai, nós vamos meditar na Tua Santa Palavra e nós pedimos a presença do Teu Santo Espírito acompanhado de cada pessoa que está aqui para ajudar-nos a compreender a Tua Palavra, porque nós somos tão pecadores que não conseguimos compreendê-la sem a ajuda do Teu Santo Espírito. E é por isso que nós invocamos a presença do Teu Santo Espírito, que nós pedimos que o Senhor apague o homem e que o Senhor viva em nós. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amigos, eu queria pedir que vocês abrissem a Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 13. Hoje nós vamos falar sobre um personagem, e é um personagem bastante conhecido, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse personagem. João capítulo 13, Evangelho de Jesus conforme escreveu João, capítulo 13. Vou ser bem breve, acho que umas 2 horas da tarde a gente encerra. Tá bom. Aí é engraçado, né? Pode passar o dia na casa assim. Fica para a próxima. João capítulo 13, versículo 23. Todos encontraram? Amém. Diz assim, na minha diz assim: ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava. Agora vamos para o capítulo 19, versículo 25. Diz assim: todos acharam? Queria que todos lessem. Vou aguardar um pouquinho. Vamos ler? E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Pode continuar o versículo 26. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. João capítulo 21, versículo 20, diz assim agora, então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Amigos, vocês perceberam aqui que nós repetimos uma informação? Nós repetimos a informação que tinha um discípulo que era o discípulo amado. Se eu perguntar para vocês quem era o discípulo amado, é claro que vocês vão dizer que é
João. Então, é óbvio que nós vamos dizer que é João, porque textualmente nós interpretamos que é João. E existem algumas características que apontam para isso. O interessante é que no livro de João, no Evangelho de João, o único João que é mencionado é João o Batista. E quando ele vai falar de João Batista, ele não fala João Batista, ele fala simplesmente João. E no seu Evangelho, ele descreve-o como o discípulo amado. E quando ele fala sobre o discípulo amado, geralmente é um detalhe maior que não contém nos outros Evangelhos. Quando ele fala sobre o discípulo amado, ele sendo o discípulo amado, é um detalhe que não está nos outros Evangelhos de Mateus, de Lucas ou de Marcos. É um detalhe maior. Então, nenhuma dessas histórias que eu mencionei aqui para vocês está nos outros Evangelhos o chamando de discípulo amado. Só está no livro de João. Nos outros Evangelhos não está mencionando ele como discípulo amado. Nós lemos aqui a história da ceia, que tem toda aquela história que nós conhecemos. E um detalhe interessante é que nós geralmente aprendemos que Pedro que pergunta, né? Mas na verdade quem pergunta é João pergunta. Porque João, naquele tempo, eles não se assentavam para comer, eles se deitavam. E a Bíblia diz que João estava deitado no peito de Jesus e Pedro chama ele e diz: Pedro, ele está falando aí sobre quem vai trair ele. Aproveita e pergunta para ele. Quem é? Aí João pergunta para Jesus: Jesus, quem é que vai traí-lo? Aí Jesus diz: olha João, eu vou falar aqui bem baixinho para você. Eu vou molhar o pão e a quem eu entregar, essa pessoa que vai me trair. A gente vê essa história imaginando que Jesus fala isso à vista de todo mundo. Mas na verdade ele conta somente para João, porque João era o discípulo amado e era também o seu discípulo confidente. E nós interpretamos essa história como se Jesus estivesse falando para todo mundo, mas ele estava falando exclusivamente para o seu discípulo confidente. Olha só que interessante. Outra coisa interessante também, o Evangelho de João é o único a descrever que na cruz Jesus Cristo tinha se preocupado com a sua mãe e confiou ela ao discípulo amado. O discípulo amado estava ali e Jesus, além de se preocupar com a sua mãe, ele confia a sua mãe ao discípulo amado. Que amor que Jesus tinha por esse discípulo. Eu não confiaria a minha mãe para qualquer pessoa. Eu não confiaria a minha mãe para uma pessoa que eu não tivesse sentimentos por ela. Você confiaria a sua mãe para qualquer pessoa? Não. Jesus confiou a sua mãe para um discípulo que era o discípulo amado. E outro momento, lá no final do livro, tem essa história que nós lemos também, que Pedro, sabendo da morte de Jesus, disse: "Ei Jesus, como é que vai ficar ele?" Aí Jesus diz: "Olha Pedro, se eu quiser que ele viva até eu voltar, não interessa a você." Jesus deu um touro. Jesus deu um touro em Pedro, porque Pedro estava perguntando sobre o discípulo amado. Pois é. Aí Jesus diz desse jeito: Pedro, olha, se eu quiser que ele viva até eu voltar, não é da sua conta. Na sua. Olha aí. Aí as pessoas, a tradição, começou a acreditar que João, ele não morreria até que Jesus voltasse. E vocês sabiam que esse é o principal motivo pelo qual ele escreveu o seu evangelho? Porque muitas pessoas, ao verem ele morrer como discípulo amado, poderiam desanimar. E ele escreveu o seu evangelho justamente para essa situação. Olha só que interessante. E uma coisa interessante também é que as pessoas sabiam que ele era um discípulo amado. Que figura maravilhosa na Bíblia. O discípulo que Jesus amava. Que coisa sensacional na Bíblia isso. Ter um discípulo que Jesus amava. A Bíblia mencionar um discípulo que Jesus amava. Você se sente amado por Jesus? Sim, eu me sinto demais.
nós somos amados por Jesus. E eu vejo essa figura do discípulo que Jesus disse que amava como uma figura sensacional que a Bíblia nos traz. O discípulo amado. Mas tem uma característica que na Bíblia não diz, mas nós vemos na tradição cristã, alguns pregadores falam também, historiadores também falam sobre a idade dos discípulos. João, segundo a tradição, ele foi chamado por volta de 17 a 20 anos. Ou melhor, na morte de Jesus, ele tinha entre 17 e 20 anos. Nós vemos a imagem dos discípulos ali naquele filme The Chosen, é uma série, né? Naquela série The Chosen, geralmente todos aqueles filmes que falam sobre a história de Jesus, nós vemos os discípulos como pessoas, homens formados, homens já velhos, preparados para aquela obra. Mas na tradição cristã, João era um adolescente. Provavelmente um jovem do ensino médio nos dias de hoje. E outra coisa, talvez quando João foi chamado, ele tivesse idade de desbravador. Você entende o que é Jesus pegar um menino, juntamente com seu irmão Tiago, levar para onde quer que fosse, rodasse vários lugares, ele estivesse vendo os milagres de Jesus, ele estivesse vendo as obras de Jesus, estivesse vendo tudo que Jesus estivesse fazendo, ouvindo de Jesus, caminhando com Jesus, e principalmente sendo chamado de discípulo amado. E agora esse jovem desbravador, esse jovem chamado por Jesus, chega com o coração preenchido, com o coração cheio de esperança, porque na sua adolescência ele descobriu que aos pés de Jesus é o melhor lugar do mundo. Amém. Como que esse menino estava agora? Como que esse menino que era chamado de discípulo amado, que ouvia sobre Jesus, estava? Imagine como que ele se sentia, um adolescente descobrindo que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Que coisa maravilhosa! E uma coisa interessante também que ele fala nas suas cartas. Vamos lá para 1 João? 1 João, capítulo 1. É um texto que é chamado do prólogo das cartas de João. O que eu acho interessante é que, deixem abertos aí, é que na nossa visão nós precisamos estar sempre prontos. Precisamos estar sempre preparados, precisamos fazer graduação, pós-graduação, nos prepararmos o máximo possível para melhor servir na obra de Jesus. Mas o discípulo que ficou ao lado de Jesus na cruz era um adolescente. O discípulo que estava junto com Jesus até o final da caminhada de Jesus aqui na terra era um adolescente. E os outros discípulos estavam totalmente preocupados somente com a sua própria vida. Enquanto eles estavam preocupados com a sua própria vida, o discípulo mais jovem, o adolescente, estava preocupado com aquele que ele amava. Aquela pessoa que ele amava, o mestre que ele amava, era mais importante do que a sua própria vida. Então, até os últimos momentos da caminhada de Jesus, ele precisava estar aos pés de Jesus, porque era a pessoa que ele amava. Será que nós nos colocamos também nessa situação? Nessa situação de ficar com Jesus em qualquer situação? E outra coisa interessante também, a maneira que uma criança, um adolescente vê a Jesus é diferente da maneira que um adulto vê a Jesus. Geralmente um adulto vê a Jesus com muitos sis.
Será que eu vou conseguir um emprego se eu guardar o sábado? Será que eu vou conseguir? Eu queria me entregar a Jesus, mas será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou aguentar? Será que vai dar certo? E se acontecer isso? E se eu não conseguir? Se eu for demitido? E se eu for reprovado na minha faculdade por não assistir a aula na sexta-feira? E se? Aí nós temos desbravadores que ouvem a palavra de Jesus domingo após domingo nas reuniões do clube, sábado após sábado aqui na igreja, na escola sabatina, no pequeno grupo. E você pergunta se esse menino quer se entregar para Jesus. Ele não diz e se, ele diz tá bom, porque o coração dele acredita que o melhor lugar é perto de Jesus. E outra coisa interessante é que João, ele foi chamado de discípulo amado porque ele amou Jesus de todo o coração. Será que nós, com esse período que nós estamos aqui na igreja, com esse período que nós ouvimos falar a respeito de Jesus, com esse período que nós ouvimos falar a respeito de Bíblia, com todo esse período que nós temos de visitação, de período de igreja, será que nós estamos prontamente dispostos a amar a Jesus de todo o nosso coração? Será que no nosso coração está dizendo, olha, eu estou com Jesus e não abro nem com um caminhão carregado de pólvora com um cabo fumando em cima? Será que a gente tem esse pensamento de amar a Jesus de todo o nosso coração? Amigos, vamos ler 1 João, a partir do versículo 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos,